Continua a novela, né? Essa aí já virou novela mesmo, né? Tipo Senhora do Destino da vida aí, que tá longo o negócio. Mas agora que o Flamengo tá voltando para o Brasil, né? O Flamengo desembarca na madrugada, né? De hoje para amanhã, lá em Belém, para jogar contra o Sampaio Corrêa. E nesse retorno ao Brasil é uma das missões aí que a diretoria tem de resolver essa situação do Léo Ortiz. Flamengo e Bragantino que cederam um pouquinho, né? De cada lado, que era mais ou menos o que a gente vinha falando aqui, né? Só ia chegar a um acordo se o Flamengo cedesse um pouco e se o Bragantino cedesse um pouco. E é isso que está acontecendo, né? Para tentar chegar a um valor que fique bom para os dois, nem eu nem tu. E é isso que está acontecendo. A negociação já está avançando nesse sentido. Os clubes estão otimistas, né, de acertar isso. O Bragantino estava esperando alguma proposta, talvez de fora, maior pelo Léo Ortiz, que não chegou. E aí começou a aceitar negociar com o Flamengo. Então a expectativa é que nesse retorno ao Brasil a diretoria já comece a sentar e fechar tudo que tem para fechar, né? E uma das situações é realmente essa, que o Flamengo chegou ali por volta dos 8 milhões e meio de euros, uns 45 milhões de reais, que é mais do que a pedida que o Flamengo estava dando, né? Que era 5 milhões de euros, e menos do que o Bragantino queria, que inicialmente era 12 milhões, virou 10, e aí agora baixou para esses 8. Tem metas, né? Tem algumas coisas, mais ou menos o que o Flamengo fez com o Vinha também, né? Com a Roma, para convencer. E, enfim, espera avançar nessa negociação para talvez, quem sabe, na semana que vem já tá com o Léo Ortiz encaminhado e dentro do elenco, enfim, para reforçar o Tite, né? Porque tá precisando ali já reforçar, a gente vai falar sobre a situação do Pablo também. Enfim, a zaga do Flamengo, o Léo Ortiz chegaria para disputar uma vaga realmente no time titular, então é um reforço importante que o Tite quer quanto antes aí para organizar o time. Dá para dizer que voltou a ter otimismo por essa possibilidade do Léo Ortiz, Luísa? Voltou. O Flamengo antes mantinha aquele discurso de está tudo travado. O Landim até deu uma entrevista na chegada aos Estados Unidos, né? O Marcos Braz falou quando o De La Cruz embarcou aqui no Rio, está tudo travado, o Flamengo não quer aumentar o valor, entende que é um valor justo, e está tudo travado. Nada andou, está do mesmo jeito, o Bragantino não cedeu, a gente também não. Isso na chegada aos Estados Unidos. Agora, né, com o passar dos dias, a janela vai se encaminhando para fechar, e aí o Bragantino já viu que de repente vai ser realmente a melhor solução, já que o jogador, novamente, como a gente vem dizendo aqui desde o final do ano passado, quer vestir a camisa do Flamengo, já manifestou o interesse ao Bragantino de fazer essa transferência para o Flamengo, e realmente só falta esse acordo pelos valores, que vai se encaminhando para um final feliz para o lado rubro-negro. Então, nesse momento dá para dizer sim que tem otimismo. O Marcos Braz até falou com a Globo, né, ali antes do segundo jogo, agora no sábado contra o Orlando City, e falou que deu a entender que teve esse avanço e que o clube está bem otimista para fechar o quanto antes essa situação. Pode ser então o terceiro reforço, né, do Flamengo para essa temporada de 2024. Já contratou o De La Cruz e o Matias Vinha, quem sabe o Léo Ortiz, então podendo ser essa terceira peça nova do rubro-negro. A gente, nesse retorno ao país, antes de voltar a jogar agora já com o seu time principal? Tem algumas prioridades aí na mesa, né? Principalmente avançar nessas negociações. A do Léo Ortiz é o maior exemplo. O Flamengo, quem está tocando essa negociação por enquanto é o empresário do Léo Ortiz, né, nesse período, falando com o Bragantino, com o próprio jogador, com o Flamengo. Mas a tendência é que o Flamengo agora chegando, né, com calma ao Rio de Janeiro, avance mesmo nessas negociações para já tentar fechar o elenco o quanto antes. Tem também as saídas, né? A gente vai falar delas daqui a pouco. Tem tentar conversar, né? As saídas envolvem jogadores que não estão no grupo nos Estados Unidos, então tentar avançar. Os próprios jogadores têm interesse, né, de avançar nessas saídas, né? Resolver o seu futuro, porque eles ficaram para trás nessa pré-temporada, não viajaram para os Estados Unidos, jogaram um jogo no Campeonato Carioca e muito provavelmente não vão viajar agora para Belém também, pelo que eu estou confirmando aqui ainda, mas pelo que eu pude apurar, tem uma boa chance deles não viajarem. Então, eles ficam para trás nessa corrida, mesmo que eles fiquem no Flamengo no fim das contas, ficam para trás, né? Então, os próprios jogadores têm interesse desse retorno da diretoria para conseguir realmente definir o futuro, né? Além disso, o Tite analisar quais jovens ele pode usar no grupo, né, daqui para frente, para o restante da temporada. O Tite tem falado muito sobre usar os mais jovens, além dos veteranos, né, para poder mesclar bastante esse elenco. Ele não conseguiu fazer isso no final da temporada passada, porque foi tudo muito rápido, né? Foram só 12 jogos. Então, ele vai também poder avaliar quem foi bem nesse Carioca, né? O Flamengo não foi muito bem nesses 2 jogos do Carioca, convenhamos, mas é uma oportunidade que ele teve de ver alguns jogadores ali em ação e, quem sabe, aproveitar aí para o restante da temporada. Tem alguns que já treinam com o time principal,
Tem outros que ele levou para os Estados Unidos, então alinhar realmente quem vai fazer parte desse elenco para tentar, né, nesse Carioca, usar um pouco mais e já chegarem no Brasileiro todos bem entrosados, porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem muita coisa durante o ano para acontecer. Jogo não vai faltar. Se você está chegando por agora com a gente, primeira meta de likes, 250 likes. E se você ainda não faz parte do grupo do Flamengo aqui no All Sport, o QR Code está na tela. Você pega a câmera do seu celular, escaneia esse QR Code logo acima aqui da Luísa Sá e vai para o grupo Flamengo Agora no All Sport, com muita informação, muito bastidor, vídeos dos nossos colunistas e também dos nossos repórteres. Vale você ficar ligado em tudo do rubro-negro. Uma dessas prioridades que você já vem falando, mas de jogadores que permanecem na zaga, para um setor que vários rubro-negros estão votando como principal para que haja contratações, é a permanência do Fabrício Bruno, Luiz. Ele renovou o contrato com o Flamengo? Fabrício renovou o contrato, era uma das prioridades do Flamengo no final do ano passado, né? Já era, e o Flamengo finalmente conseguiu chegar a um acordo com ele para renovar até 2028. A primeira proposta que o Fabrício recusou lá no ano passado foi de 2 anos de renovação, né? O Fabrício não quis e agora renovou por mais 3 anos, vai ter um aumento salarial também. O Fabrício, que é um jogador que recebeu algumas sondagens, né, de fora do país, né, da Europa, e vai ficar no Flamengo. Hoje é titular, né? Foi muito bem no ano passado no Flamengo. E apesar do Flá estar aí atrás de reforços para a zaga, né? Tá atrás do Léo Ortiz, por exemplo. O Léo Pereira também segue muito bem no Flamengo. Claro que eu acho que, como a gente falou aqui, né? O Flamengo tem que adaptar algumas coisas. Acho que algum torcedor comentou, né? Ainda tem uma insegurança grande, acho, na defesa. O Flamengo toma um gol do Orlando City exatamente num lance assim, numa falha defensiva. Acho que ainda tem muito que se acertar nesse caminho. É uma prioridade do Tite, sempre foi, desde que ele chegou, né? O estilo de futebol do Tite é com segurança defensiva, mas acho que com um trabalho agora, né, de pré-temporada, mais tempo para organizar o time, para adaptar, talvez chegando um novo reforço de alto nível para competir, né? Isso pode desafiar os jogadores que são titulares, isso também pode ajudar. Então, acho que tem um caminho bom aí pela frente, mas tem que adaptar realmente algumas coisas, porque o Flamengo toma alguns gols bobos, né? De erros individuais, de posicionamento, tudo mais, que eu acho que tem que acertar aí para a sequência da temporada. Mas o Fabrício Bruno era uma prioridade do Flamengo, porque sabia que podia perder ele, né, em algum momento, para o mercado de fora, ou para o mercado brasileiro também, se alguém chega com uma proposta muito boa, mas está renovado o contrato, pelo menos esse já saiu da frente. Agora, quem falta de prioridade é o Gabriel, o Gabigol, que ainda vai, essa novela aí tá levando. O Flamengo vai, agora, quando fechar a janela, vai sentar com o Gabigol para tentar ver o que vai fazer sobre esse contrato. Vai renovar, não vai renovar? O salário que ele pediu vai ser esse mesmo, enfim. Mas depois da janela, segundo o próprio Marcos Braz falou, depois que a janela fechar, que eles terminarem esses esforços da janela, eles sentam com o Gabigol e conversam. Então tem essa previsão mesmo, Luísa? Fechando a janela, o Flamengo vai voltar a tentar conversar com o Gabigol para entender o que o outro lado quer, porque nesse momento a conversa continua travada, é isso? É isso, palavras do Marcos Braz na entrevista para a Globo, ali antes do jogo contra o Orlando City. Ele falou que ninguém tem uma relação melhor do que a dele com o Gabigol dentro do Flamengo, que eles tiveram uma briga, né, no ano passado, no vestiário ali no jogo, depois do jogo contra o Fortaleza, no intervalo do jogo contra o Fortaleza, que o Gabigol acabou se machucando, mas ele queria ir embora, aí o Braz falou que não podia, eles se exaltaram, o Gabigol foi até multado na época também, mas o Marcos Braz garante que eles seguem com uma boa relação, mas no momento não tem conversa, no momento está tudo travado, porque o Flamengo está dando prioridade à janela de transferências, a ver quem vai chegar, quem vai sair. No final da janela, com tudo já acertado, o elenco acertado, o Flamengo senta com o Gabigol e resolve. Lembrando que o Gabigol tem contrato até o final do ano, né? Então, se o Flamengo decidir até julho, por exemplo, pode, antes do Gabigol poder assinar pré-contrato, de repente consegue fechar tranquilamente. O Gabigol que ainda está tentando encontrar a melhor forma dele, né? Foi reserva ainda, voltou fininho para os treinos, mas ainda não fez gol, né? Não fez atuações muito brilhantes nesses amistosos do Flamengo. Então, vamos ver se ele vai voltar a ser o Gabigol de antes e como é que vai ser essa conversa com o Flamengo para tentar chegar num acordo. O Flamengo que não está entrando muito na questão da declaração ali do empresário dele, né? Falando que estava tudo certo. O Landim só falou que não teve nada disso, que não estava nada certo. Mas o Marcos Braz evita ao máximo rebater essa declaração. São versões distintas, né, do Flamengo e do empresário do Gabigol a respeito do futuro dessa renovação de contrato, que tanto já rendeu assunto, principalmente com o interesse do Corinthians
principalmente ali no final de dezembro do ano passado. Para falar de Mateuzinho agora, dando sequência à nossa live, e agradecer vocês, hein? Batemos a nossa primeira meta de likes, já passamos de 250, muito obrigado pela gentileza, mais de 500 aparelhos conectados com a gente por aqui. E esse impasse do Mateuzinho, hein, Luiz Assá? Eu duvido que quando começou o 2024 você imaginava que teria uma novela tão maluca quanto essa, a ponto do jogador treinar com a camisa do Corinthians, aparece como uniforme, volta para o Flamengo, mas ainda pode ir de novo para o Corinthians, aí aparece o Botafogo. Que confusão, hein? O futebol brasileiro proporciona novelas que a gente nunca vai esperar, né? São roteiros realmente muito criativos. A situação do Mateuzinho, no momento, ela está num entrave, realmente. Os clubes vivem um impasse. Por quê? Corinthians e Botafogo fizeram uma proposta de números totais iguais, 4 milhões de euros pelo Mateuzinho. Só que o Botafogo prometeu pagar isso à vista e o Corinthians vai pagar 3 milhões à vista e o resto em metas, né? 1 milhão em metas e tal de contrato. O Flamengo prefere a proposta do Botafogo. O John Textor, a gente estava falando sobre quem é mais rápido, o John Textor foi aos Estados Unidos conversar diretamente com o Landim, já botou a proposta na mesa e o Flamengo já aceitou a proposta que estava na mesa. O Flamengo já, ali mesmo nos Estados Unidos, já falou, pô, beleza, por mim tudo bem. Só que foi para a mão do Mateuzinho, que estava esperando para ver se o Corinthians ia igualar. E aí a proposta do Corinthians chegou perto ali e só que agora é um entrave entre o Mateuzinho e o Flamengo. O Mateuzinho prefere o Corinthians, porque é um desejo familiar dele. Ele foi muito bem recebido lá no Corinthians, né? Apesar de toda aquela confusão que foi a ida dele para o Corinthians. Ele foi muito bem recebido pelo Mano, né? Que falou com ele, que ligou para ele, pedindo para ele ir. Pelos outros jogadores, é um clube que está procurando um jogador para a posição, né? No Flamengo ele não teria esse espaço, que ele teria ou no Corinthians ou no Botafogo. E o Flamengo prefere o Botafogo pela condição de pagamento, pela relação que o Landim tem com o John Textor e também por essa confusão que aconteceu com o Corinthians. Né? O Flamengo não ficou feliz pela maneira como essa negociação foi conduzida, pela nota oficial que o Corinthians soltou, né, expondo os detalhes ali da negociação e botando a culpa no Flamengo por não ter dado certo. Então, a gente até fez uma matéria na época, eu e o Lucas Mussetti, sobre o desgaste que essa negociação gerou e realmente isso é um fruto desse desgaste que entre as diretorias, que tem uma boa relação, né? O Marcos Braz foi na posse do Augusto Melo, mas isso ficou um pouco ruim, né? Digamos assim. E quem está tentando conversar ali é o Fabinho Soldado, né? A mesma situação do Pablo, o Fabinho Soldado, que acabou de sair do Flamengo para ir para o Corinthians, e está tentando administrar essa negociação para ver se consegue levar esses 2 reforços para o Corinthians. Mas a situação de momento é essa, tá? Um impasse, porque o jogador quer uma coisa e o Flamengo quer outra. Então, por enquanto, segue a novela aí do Mateuzinho, que era a terceira opção no Flamengo e virou um dos assuntos mais comentados da pré-temporada do Flamengo. Pois é, nos últimos dias quase que tema único, principalmente depois da semana passada com aquela sequência de fatos, no caso do Corinthians, do Mateuzinho, do Lucas Veríssimo que saiu, enfim, aí são problemas do Corinthians. Mas ainda no caso do Mateuzinho, Luiz, a gente viu que o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, deu entrevista para o Casão, nosso colunista aqui do All Sport, no podcast do Casão, o Casão Pode Tudo, e ele, Augusto Melo, disse que o Corinthians igualou a proposta do Botafogo pelo Mateuzinho ao Flamengo, que é de cerca de 4 milhões de euros, que dá mais ou menos 22 milhões de reais. Abre aspas para o Augusto Melo. É um atleta que está lá, não seria usado pelo Flamengo, nos interessa e fizemos tratativas, mas não posso assinar uma coisa dessas. A proposta está com eles, chegamos ao preço igualado pelo outro clube. Estamos esperando a resposta. Fizemos na forma que seria vendido, igualamos. O garoto tem preferência pelo Corinthians, é corintiano, menino maravilhoso, já está com espírito de Corinthians, temos um projeto muito legal para ele. Fecha aspas para o Augusto Melo em entrevista ao Casão no podcast dele. Ou seja, pelo Mateuzinho, ele escolheria o Corinthians. Pelo Flamengo, a proposta do Botafogo agrada mais, melhor dizendo, corrigindo. Então, esse impasse clube para clube está de um lado, clube-jogador está para outro. Exatamente isso. Agora, pode ser que isso avance, né, ainda hoje, de repente amanhã, quando é o dia do jogo do Flamengo, mas talvez, acho que quando a diretoria chegar ao Rio de Janeiro, encontrar com o Mateuzinho, né, conversar ali cara a cara, entender a situação de fato, ver se algum dos clubes vai tentar aumentar um pouco a proposta para sair na frente e aí não ter muita negociação, talvez isso avance melhor, mas de momento tem esse entrave aí nessa negociação que já vai também durando. Essa já virou uma minissérie, né? O Léo Ortiz é uma grande novela
essa do Mateuzinho já é uma minissérie com várias reviravoltas aí que a gente está vendo, mas é um roteiro também criativo, porque foi para o clube, participou do treino aberto, apareceu em vídeo da Corinthians TV lá, enfim, o presidente falou que estava tudo certo, no final não assinou, nota oficial para cá, nota oficial para lá, é uma situação realmente um pouco delicada, né? Mas de momento é isso, o jogador quer uma coisa, o clube quer outra, e aí vão tentar chegar nesse acordo. No final das contas, pode ser que não vá para lugar nenhum, né? Se o Mateuzinho quiser uma coisa, o Flamengo quiser outra, e ninguém chegar num acordo, não vai para lugar nenhum. Fica no Flamengo. Hoje o Mateuzinho é a terceira opção no Flamengo, né? O Tite não queria que ele fosse negociado definitivamente, ele queria que ele fosse só emprestado. Por isso que o Flamengo faz essa negociação com o Corinthians, que é de empréstimo, né? Sem opção de compra, que era mais interessante porque o Tite tinha pedido. O Tite pediu não se desfaçam do Mateuzinho, e essa era a intenção do Flamengo no empréstimo. Só que tudo mudou, né? Agora não tem muito mais o que fazer. Um empréstimo nos moldes do Flamengo com o Corinthians, aquele molde inicial, não vão acontecer, né? Com o Corinthians, pelo menos não vão acontecer. O Botafogo tem interesse de comprar, então vamos ver aí qual vai ser o desenrolar desse caso. Mas, por enquanto, é isso. Nada mudou. Assim como a situação do Thiago Maia também, eu perguntei aqui antes de entrar, nada mudou também. Thiago Maia segue lá no Ninho do Urubu, treinando. Também é mais uma expectativa aí da situação se resolver agora que o Flamengo vai voltar, vai aceitar a proposta do Inter, não vai. Acredito que para os jogadores seja também um pouco desgastante, né? Porque não foram para a pré-temporada, estão atrás, não sei se fisicamente, mas do trabalho mesmo, né? Com o Tite, não tiveram essa convivência e, enfim, acabam tendo que recuperar o tempo perdido. Eles já eram reserva antes, então fica uma situação meio delicada, né, para todos os lados. Para o Flamengo, que está com jogadores que até preferiam sair, né, em alguns casos, como o caso do Mateuzinho, por exemplo, que não está jogando, e não consegue negociar, ao mesmo tempo os jogadores não estão no ritmo dos outros. É uma situação aí que acho que nos próximos dias vai desenrolar um pouco mais. Todo mundo quer definir a sua vida para já dar sequência com o objetivo centrado. Vou jogar no Corinthians, ou vou jogar no Flamengo, ou vou jogar no Botafogo, ou seja, onde for, para entender o que vai acontecer com a sua temporada. Esse formato de pagamento é diferente, né? Pelo que você informou também na reportagem, né, Luísa? De lado a lado. Um oferece de um jeito, outro de outro. Isso, no final são os 4 milhões, né? Eu não tenho a informação de quais seriam essas metas aí a serem batidas pelo Mateuzinho, né? Se são metas, porque às vezes o clube bota metas fáceis de serem batidas e às vezes bota metas que não são tão simples assim, né? Como, sei lá, títulos, né? O caso do Vinha. O Flamengo disputa títulos, mas não dá para garantir que vai ganhar títulos. Então, o Flamengo vai pagar 1 milhão a mais se ganhar a Libertadores e o Brasileiro, enfim, se ganhar títulos. Então, eu não tenho essa informação de quais são exatamente as metas, mas seria isso. O Botafogo pagaria os 4 milhões fechados já à vista e o Corinthians 3 milhões e mais um em bônus, né? Então, é isso. O Flamengo prefere a proposta do Botafogo e o Mateuzinho prefere o projeto esportivo do Corinthians. Então, vamos ver o que vai desenrolar, né? Nos próximos dias aí. Do ponto de vista do Flamengo, faz todo sentido preferir a do Botafogo. Se o Botafogo paga à vista, claro, vai querer o quanto antes poder ter o dinheiro à sua disposição. Curioso que na nossa enquete aqui sobre qual posição mais precisa, além de ponta, lateral, também estava recebendo bastante votos na nossa enquete, torcedor do Flamengo, entendendo que também é uma necessidade nesse setor para essa temporada de 2024. A galera não está muito feliz com o Wesley e com o Varela, não. Depois desses primeiros jogos aí da temporada, que o Varela também não foi muito bem, né? Ele tem algumas deficiências que o Tite está tentando corrigir ali, principalmente defensivas. Mas, enfim, por enquanto o Tite vai confiar no Varela e no Wesley. Pelo que se fala internamente também em entrevistas, né? O Flamengo quer 2 jogadores por posição. E hoje a lateral direita tem 2 jogadores por posição. Então o Flamengo não tem como contratar um lateral direito tendo os 2 agora, a não ser que até o final da janela você consiga uma negociação. Mas de momento não tem como. Pode ser que no meio do ano faça uma reavaliação. Não deu certo ou deu certo, vamos atrás aqui de um lateral e tudo mais. Até porque tinha uma situação, né? Tinha alguns laterais assim em análise, né? Durante esse período aí, o Flamengo estava atrás do Vinha, mas também sondou a situação do Alexandre, por exemplo, né? Mas ele tinha contrato até o meio do ano, então o Flamengo ficaria até o meio do ano sem lateral e tudo mais. Então, o Flamengo hoje tem os 2 jogadores que pensa ter para a posição, né? Assim como tem para a lateral esquerda agora que contratou,
Tem o Arrascaeta, tem o De La Cruz, tem os dois jogadores, os centroavantes, né, o Pedro e o Gabigol, enfim. É isso que o Tite pediu. 2 jogadores por posição para disputar a posição. Lembrando que tem os meninos da base também, né, que foram vários relacionados aí para a pré-temporada, tem outros que podem ser aproveitados ao longo do ano. O Tite quer aproveitar a base também, né, que é algo que ele não conseguiu na temporada passada e que ele vê com importância também. No momento que tiver queda de nível técnico, o Flamengo vai ter vários jogadores convocados aí para a Copa América, né? Se tudo ficar como tá, são 4 uruguaios de seleção, um chileno de seleção, mais os jogadores que podem ir para a seleção brasileira também, que foram convocados aí ao longo do ano passado. O Dorival já conhece todos eles muito bem, então, enfim, é uma situação que o Flamengo vai precisar realmente ter um elenco robusto, né, ao longo da temporada para não se complicar nas competições, né, porque o brasileiro seguirá durante a Copa América, pode ser até 9 rodadas de desfalque, tem data FIFA beça aí esse ano, tem amistoso, tem eliminatória, então o Flamengo precisa de um Fora a elenco Olimpíada, bem... né? Ainda tem Olimpíada, nem lembrei da Olimpíada, ainda tem isso, ainda pode tirar algum jogador ou outro ali do Flamengo, então precisa realmente ter um elenco bem reforçado, né, para não se complicar no final do ano. Vou rodar mais uma vez as participações da galera aqui no chat, antes da gente falar sobre Pablo, que eu sei que muitos de vocês estão ansiosos e querendo ter notícias a respeito deste tema. Continue perguntando e mandando aqui no nosso chat. O Guga está dizendo que o mercado está muito inflacionado. Um jogador mediano hoje em dia vale 20 milhões de reais, é brincadeira. O Jacir está dizendo que o Flamengo esse ano está contratando pontualmente e bem. Lateral esquerdo, o Coringa de la Cruz, o próximo Ortiz e aliviando a folha com saídas. Concordo com a avaliação do Jacir aqui sobre as contratações do Flamengo serem pontuais. O Eric Dias está querendo saber se o time titular vem jogar em Belém. Deve estar na expectativa para ver lá ao vivo. Deve ser o titular, Luísa? O time titular viaja para Belém. Vai todo mundo que está em Orlando, vai para Belém, vai pegar o avião daqui a pouquinho já para ir para Belém. Quem vai ser o titular exatamente, a gente ainda não conseguiu apurar aqui, mas tem uma tendência de Tite jogar com o time titular, sim. Então, vamos ver, né? Até porque temporada começando, né? Final de semana tem clássico, mas ele rodou bastante a galera em Orlando, então pode ser que o time titular realmente jogue. A gente ainda está tentando descobrir aqui qual vai ser. Mas vai todo mundo para Belém. Se não for o time titular para o campo, vai estar todo mundo lá em Belém, normalmente, com a delegação do Flamengo. Então vocês vão poder ver a galera entrando no hotel, o pessoal, nem que seja no banco de reservas, a galera vai estar lá. Do time que esteve em Orlando em algum momento, só o Vinha realmente que não vai, ele que ainda não pode jogar porque está em fase de transição física, então ainda não vai estar em Belém, está no Rio de Janeiro treinando no Urubu, aproveitando, né, os profissionais do Flamengo que ficaram no Rio, mas da galera que estava em Orlando, vocês podem esperar ver todo mundo aí. Ou seja, Eric Dias, se você quer ver algum dos ídolos dos principais jogadores do Flamengo, vale você tentar descobrir o hotel, o deslocamento, ou até tentar ver, seja na chegada do hotel ou do estádio, em qualquer tipo desses lugares, quando o clube está por uma cidade, ele faz esses deslocamentos. Se essa é a sua dúvida, está respondida pela nossa Luísa Saki na nossa live do Rubro Negro. E a nossa segunda meta de likes, hein? Mais ousada agora. 500 likes, temos mais de 500 aparelhos conectados. Contamos com vocês, deixando o like, que é de graça, fortalece o trabalho, espalha a palavra aqui do UOL Sport. O Henry estava perguntando sobre o Pablo. A Mirella perguntou a respeito do Léo Ortiz. Mirella, a gente falou sobre esse tema logo no início da live, mas fique tranquila, porque ficará salvo e você vai poder ver na íntegra. E eu vou aproveitar a pergunta do Resenha Flá, antes da gente falar de vez do Pablo, prometo agora na sequência, para dar minha opinião aqui, porque ele falou assim: acho mesmo que com Varela e Wesley, arrumando o miolo de zaga, ficaremos muito fortes para esse ano. O que vocês acham? Eu acho que sim, o Flamengo vai ficar muito forte para esse ano, mesmo chegando ou não essa contratação de defensor, mas eu ainda vejo, até para votar na nossa enquete, a lateral direita eu vejo como uma necessidade que seria importante o Flamengo reforçar por ali, porque você tem de um lado muita força com Ayrton Lucas e com Vinha, e me parece um pouco desbalanceado, né? Por mais que na defesa tenha tido problemas, e a gente está vendo aqui na manifestação do torcedor também, na nossa enquete no chat, mas você tem jogadores que têm condição de entregar. E na lateral direita me parece que talvez esse potencial de rendimento seja menor do que do outro lado, Luísa. Eu concordo, eu acho o Wesley promissor, mas ainda não está pronto, então ele tem alguns erros, às vezes, pela idade também, né? Acho, enfim, algumas. Às vezes ele é meio ansioso, então acaba errando alguns passes e tudo mais. Acho que o Wesley falta um pouco, né? Ele precisa estar um pouco mais pronto. E o Varela, é o meu
sei lá, é o meu último ali na posição. Eu acho que o Mateuzinho entregou um pouco mais do que o Varela nesse final do ano ali, né? Quando o Varela, de fato, teve alguma oportunidade de jogar, porque o Varela quase não jogou também ao longo do ano passado. Mas o Varela é o número 1 do Tite até o momento, né? O Tite elogiou bastante o Wesley, gosta dele, mas vê um moleque promissor e acha que ele pode ter um futuro, mas o Varela foi a primeira opção dele, até pelas valências defensivas, que eu vejo que tem um pouco de dificuldade, mas o Wesley é um jogador muito mais ofensivo, né? Como o Tite gosta de jogar com os pontas, não tem como botar um lateral que também é ofensivo, porque senão ninguém marca e aí vai virar uma festa, né? Avenida ali na lateral direita. Então, eu particularmente não sou muito fã dos laterais também, não. Mas acho que o time tem que se organizar para conseguir suprir essa carência que realmente tem aí, técnica também, né? Nesse momento. Talvez com essa pré-temporada, com mais conversa, né? Com adaptação ali da zaga, até do meio-campo também, fechar mais um pouquinho, proteger um pouco mais, de repente rola talvez um ponta que suba também, né? Para defender, enfim. Acho que tem como organizar, mas eu concordo com o torcedor que às vezes fica meio ressabiado ali com os laterais direitos, né? Acho que 2023 mostrou que os três jogaram em algum momento, eles rodaram bastante e nenhum deles entregou o que se esperava, né? Então, eu concordo com o torcedor ficar desconfiado da posição. Aqui no chat, o Arte e Bola está dizendo que claramente faltam laterais, zagueiro top e um volante, porque existem as convocações dos estrangeiros nas datas FIFA. O Alan não mostrou futebol ainda, está falando a respeito exatamente do que a Luísa tinha pontuado agora há pouco, desses desfalques que o Flamengo vai sofrer à medida em que as competições de seleções avancem. E chegou a hora, como diz o Guga aqui no chat, Pablo, qual é a música? Claro, não é aquele icônico personagem do programa do Silvio Santos, é o zagueiro do Flamengo, que é pretendido pelo Corinthians. O Pablo pode mesmo sair do rubro-negro, Luiz? O Corinthians, mais um nome que está unindo esses dois clubes, né? A gente falou tanto do Mateuzinho. O Pablo pode mesmo sair para o Corinthians? Esse negócio de qual é a música foi até o anúncio do Flamengo quando o Pablo chegou. Ah, é? Mas a informação do Samir Carvalho, né, colunista aqui do UOL, o Corinthians quer contratar o Pablo e, pelo que eu ouvi inicialmente, por empréstimo, porque o Pablo tem contrato até 2025 com o Flamengo, né? Então, o Corinthians teria que desembolsar uma quantia aí, se quisesse ter ele em definitivo ou chegar num acordo por uma rescisão, que hoje eu não sei se é muito simples, porque como ele tem contrato, não é só até o fim do ano, né? Tem mais esse ano e o próximo de contrato, então fica um pouco mais difícil. Mas, e o Flamengo também, cada venda que o Flamengo faz, ele abre um pouco de margem para aumentar suas contratações, para pagar um pouco mais caro num jogador, para quem sabe no meio do ano suprir alguma carência ali que identificou ao longo dos 6 meses iniciais. Então, o Flamengo tem interesse quando o jogador sai de vender esse jogador, como foi com o Santos, como seria com o Thiago Maia, com o próprio Mateuzinho e tudo mais. Então, inicialmente ali por empréstimo, mas quem sabe talvez uma compra, né? O Flamengo e o Corinthians aí estão protagonizando várias negociações ao longo da janela, negociações ou não, né? Que foi o caso do Gabigol, que não teve negociação de fato, mas o Fabinho Soldado está comandando essa negociação. O Pablo não teve espaço no Flamengo, né? Ele até foi utilizado ali com o Tite no final da temporada passada. O Rodrigo Caio quase não foi usado, quando foi usado como volante, e aí o Davi Luiz se machucou. Fabrício Bruno e Léo Pereira meio que revezaram em suspensão ali em alguns jogos, e aí o Pablo foi o escolhido, né, pelo Tite para jogar. Mas com o Léo Ortiz chegando, a tendência é que o Pablo tivesse menos espaço do que ele já teve. Lembrando que ele não viajou para os Estados Unidos por conta de uma lesão, né, ficou tratando uma lesão aqui, treinou separado por algum tempo e viajou para esse último jogo contra a Portuguesa, foi titular também, jogou nesse time alternativo, né? Não foi lá muito bem também, mas também não foi muito mal, porque não falhou, mas aquele time não foi, o jogo não foi legal, né? Foi um jogo que você perdeu um tempinho ali assistindo que não foi legal. Mas é isso, o Pablo negocia com o Corinthians, o jogador tem interesse de ir, porque ele teria talvez mais oportunidade de jogar, né? O Corinthians que perdeu um jogador importante, o Veríssimo. Então, quem sabe, né? O Pablo não pode ser negociado aí. Tem uma galera do Flamengo que não gosta muito dele, não, né? Da torcida, que não é muito fã do Pablo e tá meio que feliz com essa oportunidade do Pablo de talvez ir para o Corinthians. Então tem uma negociação sim em curso e vamos ver quais são os moldes do negócio que o Corinthians e o Flamengo chegam. Talvez isso vá avançar agora nos próximos dias com o retorno do Flamengo ao Brasil
para conseguir fechar, de fato, esse elenco, talvez até o final de fevereiro, né? Até o meio, ali, final de fevereiro, já ter um elenco mais encorpado e mais encaminhado ali para o que o Tite pediu. O Júnior estava perguntando a respeito do Pablo por aqui. O César está participando da nossa live por meio do chat. Tinha mais gente perguntando. O Henry perguntando sobre se o Pablo vai sair do Flamengo. O Samir até informa na coluna dele sobre essa negociação do Pablo ser o primeiro ato do Fabinho Soldado, que era gerente do Flamengo, como um novo executivo do Corinthians. Então, a primeira ação dele mais incisiva, já comandando o departamento de futebol. A ideia, segundo o Samir, com a tentativa pela contratação do Pablo, é substituir o Lucas Veríssimo, que saiu meio assim, né? Piscar de estalar de dedos, sumiu. Lucas Veríssimo foi embora para o Al Duhail do Catar. O Corinthians contava com a permanência dele numa contratação que seria por empréstimo inicialmente, depois definitiva, junto ao Benfica. E se o Pablo retornar mesmo para o Corinthians, voltaria para o clube onde atuou depois de 7 anos. Ele foi emprestado pelo Bordeaux da França, mas não acabou não permanecendo no Corinthians de forma definitiva. Tudo parece, pelo contexto, pela informação do Samir, e por tudo isso que a gente já falou, Mateuzinho, a situação do Gabigol, chegaram a falar em algum momento, talvez até por Thiago Maia, e agora o nome do Pablo, e as boas relações, o Marcos Braz vai na posse do presidente Augusto Melo. Tudo isso que tem sido falado nas últimas semanas, a relação que está sendo construída, e pela necessidade do Corinthians de buscar um zagueiro para chegar e jogar, e é um cara que já conhece o clube. Você perdeu um titularíssimo. O Corinthians está sofrendo no Campeonato Paulista, vem de 2 derrotas, hoje faz o clássico contra o São Paulo, e você não tem um xerife ali que é o cara que dá confiança. Chegou o Félix Torres, mas ainda precisa de mais um. Seria Félix Torres e Veríssimo. Veríssimo saiu. Então, por todo esse contexto, faz muito sentido a negociação. Não sei se do ponto de vista do Flamengo faz sentido liberá-lo com as opções que ele já tem hoje e com o que ele pretende no mercado, que é o Léo Ortiz. Saindo o Pablo hoje, faria quanto falta para o Flamengo, Luísa? O Corinthians tem pressa e o Fabinho Soldado sabe da situação do Pablo dentro do Flamengo. Então, ele vai num alvo que ele sabe que pode ser negociável de fato, né? O Pablo já estava ali um pouco, já havia essa possibilidade dele ser negociado ali no final do ano passado, já pintou um pouco desse papo, mas realmente ele só não foi para a pré-temporada porque ele estava machucado. E, enfim, essa negociação, essa proposta é nova. O Flamengo que chegou a alinhar até o contrato com o Domingos Duarte, né, zagueiro português do Getafe, mas como a negociação com o Léo Ortiz caminhou, isso foi um pouco para trás, porque o Flamengo teria que pagar menos do que o Léo Ortiz, né, mas cerca de 3 milhões de euros, mais ou menos 16,3 milhões de reais, mas isso, por enquanto, está ali guardadinho na gaveta, enquanto o Léo Ortiz está negociando. O Flamengo, claro, não quer gastar um orçamento, o seu orçamento de hoje, num quarto zagueiro, né? O Pablo seria o quarto zagueiro atualmente. Tem garotos da base também, né? O Tite teve o Cleiton, né? Que foi usado durante essa pré-temporada. O Carbone também foi usado. O Tite elogiou bastante os jovens que entraram, né? Que deram confiança, mesmo quando o jogador falha. Os mais veteranos, eles estão ali para dar confiança, né? Então, o Tite hoje, ele tenta botar também um pouco de confiança nesses jovens, né? Até para que o Flamengo não precise ficar desesperado no mercado atrás de reposição para todas as posições. Então, até por saber que o Corinthians tem pressa, o Flamengo tem uma negociação na mão. Por o Mateuzinho, por exemplo, o Flamengo prefere o Botafogo porque a condição de pagamento do Botafogo agrada mais o clube. Então, se o Corinthians tem muita pressa para ter o Mateuzinho, aumenta um pouco o valor ali, que aí o Flamengo vai falar, então beleza, então não tem muito o que fazer. Entendeu? Com o Pablo pode ser a mesma coisa. O Flamengo pode ter um poder de barganha melhor, porque o Corinthians tem muita necessidade e esses jogadores hoje, eles estão meio que sobrando, né? Digamos assim, no Flamengo. O Mateuzinho tá sobrando porque ele é terceira opção. O Pablo não tá sobrando porque o Flamengo quer